Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou pro último traço, né? Como lidar com a dor existencial de cada traço, e hoje é o traço rígido. Só para lembrar, né? O traço de caráter rígido é aquele que mielinizou na região sacrococcígea, que coincide, né, com a região dos órgãos genitais. Bem, o traço de caráter rígido são aquelas pessoas que têm o formato anatômico corporal que lembra um violão. São aqueles corpos harmônicos que têm um sex appeal no ar, que tem aquele olhar sedutor, aquela boca carnuda que dá vontade de beijar, que tem uma sensação libidinal no ar. Você já capta as pessoas que são mais rígidas, só dela dar bom dia, falar bom dia, você já acha que ela tá dando uma entradinha. E na verdade, só para relembrar, não é entradinha. O traço, ele traz toda uma sexualização, né, uma sex appeal mesmo na fala, no contato. É um corpo que chama para a copulação. Quando você chega perto de uma pessoa mais rígida, você já tem uma senso-percepção mais aflorada da sexualidade. Isso é uma forma, inclusive, de você observar quando você está fazendo, por exemplo, uma anamnese anatômico-corporal, procurando aí sinais de quais traços são mais evidentes. No rígido, primeiro você vai ver, né, um corpo mais harmônico, mas tem pessoas que fazem plástica também, para buscar a harmonia da rigidez. Mas um outro detalhe, mesmo que a pessoa faça plástica, que ela tem, por exemplo, uma psicopatia alta, que tem um corpo também legal e que, por exemplo, põe a silicone nas pernas, o que você percebe na diferença, quando mesmo que você tenha um corpo operado, você tem um corpo alterado, o que fica no ar é a sensação libidinal, é sex appeal. Eles têm todo um jeitinho diferente, eles têm todo um traquejo na fala, tem todos esses detalhes, mas principalmente você observa isso na sex appeal do olhar, na boca, na fala, no jeito que a pessoa articula. Bem, agora indo para as questões das dores, né? Esse traço, justamente por ele ser um traço assim que a sex appeal, vamos colocar assim, a libido, né? Na fase fálico, a criança, né, passou por todo aquele desenvolvimento e ela percebe, o rígido ele percebe mais, porque a mielinização termina bem na região sexual. Então ele tem aquela sensação, né, prazerosa no órgão genital. Então, ele começa a se tocar. São aquelas crianças que já começam o processo de masturbação bem cedo. Bem cedo, não é cedo, assim, que coincide realmente com a fase fálica. Então, você já percebe que é uma criança que já está ligada nisso. E eles começam a partir daí, né, a partir de quando ele teve esse despertar da senso-percepção no genital, ele começa a olhar o mundo de uma outra maneira, ele começa a perceber que cada pessoa, né, assim, tem pares, né, vovô, vovó, mamãe, papai, tio, titia, e ele começa a perceber que ele está sozinho. Então, são aquelas pessoas que já começam, né, a formação tanto da senso-percepção quanto dos próprios pensamentos, quanto uma questão triangular. É lógico que se a dor foi trabalhada, principalmente do complexo de Édipo, de uma maneira positiva, vendo a questão da construção desse complexo de uma maneira mais profunda, e entendendo que cada nuance dessa fase, se for bem tratado, se for bem direcionado, vai dar para essa pessoa que já tem a senso-percepção mais da sexualidade, que aflora para o complexo de Édipo. E esse complexo de Édipo, ele entra na dor quando ele percebe, por exemplo, que papai, mamãe ou pessoas que fazem função dentro do elo triangular estão juntas ali, mas às vezes sustenta uma posição que não é uma posição verdadeira dentro da questão libidinal.
E aí o que acontece? Essas pessoas, principalmente as pessoas que, por exemplo, papai e mamãe teve uma filhinha. E a filhinha é a namoradinha do papai. Quando ela entra nesse processo de psicológico, né, de lugar onde o pai coloca essa filha numa posição de namoradinha, mas que não é namoradinha de verdade, né? Ela já vai crescendo com essas características de que tá dentro desse triângulo de uma forma mais frágil. Por quê? Querendo ou não, esse psiquismo ele vai sentir o complexo de Édipo como algo que está ferindo, que realmente está entrando num complexo. Papai e mamãe vão ficar juntos ali e ela, na parte libidinal, vai estar fora do triângulo. Isso é a coisa mais saudável. Porém, dependendo desse manejo, olha só, dependendo se você ou sei lá, as figuras, colocar realmente a pessoa dentro desse complexo numa posição libidinal e não numa posição real, é onde inicia-se a dor deste traço, porque ele vai sentindo que ele está sendo trocado, que ele está sendo traído dentro das questões mesmo que ele sente de percepção libidinal. E aí o que acontece? Essa criança, ela vai crescendo, né, sabendo que não pode ter o papai, o menino não pode ter a mamãe, e isso é o saudável, tá, gente? Isso é a inauguração da castração simbólica necessária para a gente entender leis. E aí, o que acontece? Essa criança acaba se neurodesenvolvendo numa insegurança, onde ela sente que ela é o elo fraco do triângulo. Por quê? Porque esses pais, instituição ou quem fez função, não colocou pontuando o devido lugar. Quando, por exemplo, esse traço é colocado no seu devido lugar, na fase certa, onde existe sim, que tem que entrar sim a castração simbólica, e a castração simbólica se fazendo aí no psiquismo para inclusive inaugurar nesse sujeito uma fortaleza, né? Inaugurar nesse sujeito uma defesa, inaugurar nesse sujeito um lugar aí de se defender, inclusive dessa fragilidade que é um complexo de Édipo mal resolvido, quando um coloca ele numa função libidinal não sustentada. Não é para sustentar mesmo, porque a lei justamente ela tá aí, essa castração tá aí para fazer função para que esse traço de caráter rígido consiga lidar depois com os triângulos que a mente dele vai fazer, porque do contrário, essa pessoa vai ser uma eterna criança, ela vai estar sempre buscando uma posição libidinal edípica em situações reais onde ela não deveria estar numa situação edípica, ela poderia estar até num triângulo positivo, que é diferente de um triângulo negativo, um triângulo onde a criança foi colocada ali, ela cresceu dentro dessa coisa que vai desembocar, por exemplo, nos ciúmes, que vai desembocar, por exemplo, nas inseguranças. E conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai se neuroprotegendo de triângulos negativos, né? Porque foi construído dentro do psiquismo dela uma afirmação, mesmo que o corpo dela chama na libido aquela posição e que ela vai triangular porque ela tá buscando par também, porque isso é o processo mais natural que se tem dentro desse traço, é buscar os pares. E como nos primeiros momentos, né, o primeiro amor da criança são as figuras que são os cuidadores, né, ou o pai e a mãe. E essas figuras, né, parentais aí que são colocadas para poder ser trabalhado esse complexo, dependendo de como o manejo do adulto vai ser como essa criança vai se desenvolver e depois vai desenvolver aí adultos ciumentos, adultos inseguros, pessoas que mesmo sendo belas, justamente por serem rígidos e ter toda essa questão da vantagem corporal, da rigidez, né, de ir para a perfeição corporal, eles vão ser aquelas
aquelas pessoas que vocês olham, falam assim, são pessoas lindas, maravilhosas, porém são pessoas que passam pela dor da insegurança, que passa pela dor do ciúme, do ciúme doentio. Por quê? Quando você fala de ciúmes doentio, os ciúmes doentios, qual é a origem dele? A origem dele é justamente essa, assim. Os outros traços podem sentir ciúmes? Podem sim. Por quê? Muitas vezes, como eu já coloquei, as pessoas não são puramente um traço. Às vezes ela tem, sei lá, 15, 20% de rigidez, entendeu? Mas a rigidez, ela leva, assim, a questão do ciúme. Por quê? Porque essas primeiras manifestações de desenvolvimento psicológico, onde o traço tá se fixando, onde a castração simbólica precisa estar presente, onde já está passando ali pela fase fálica, e tudo isso ao mesmo tempo, se não for sinalizado a lei, que aqui é uma coisa super importante, a lei. A lei é a castração simbólica. Quando ela é inaugurada nesse sujeito, esse sujeito vai lidando com as primeiras dores, né, existenciais do traço, e com isso ela vai se fortalecendo, ela vai percebendo, olha, esse triângulo aqui é negativo, vamos para triângulos positivos, ou um triângulo tóxico, né, que chamam aí, e dependendo, se você foi neuroconstituído num triângulo tóxico, as chances de você ser um adulto inseguro, ciumento, que não consegue ter segurança em relações, mesmo em relações maravilhosas, mesmo você sendo uma pessoa bem-sucedida, porque os rígidos são pessoas bem-sucedidas, são pessoas geniais também, são pessoas batalhadoras, são pessoas que estão buscando a perfeição, e quando eles não sabem, eles buscam saber até ficarem perfeitos naquilo, entendeu? Porque isso é o lado bom do traço de caráter rígido. Só que ele, na dor, ele vai o quê? Vai ficar inseguro em vários departamentos, principalmente se ele cresceu, por exemplo, num triângulo tóxico, onde figuras parentais colocou ele dentro de um triângulo libidinal, né? Colocou ele dentro de uma energia, vamos colocar assim, libidinal, só que essa energia libidinal não foi sustentada, e nem pode ser sustentada, porque existe sim a lei, gente, só que as pessoas, os educadores, né, eles usam a lei, porém, para interditar, né, lógico, o incesto, mas na manutenção da libido, existe sim aquela frase, vem aqui, amorzinho da mamãe, namoradinho da mamãe, namoradinha do papai, papai ama você tanto quanto a mamãe. Não ama. Isso tem que ser pontuado. Quando você está desenvolvendo um serzinho, um ser humanozinho pequeno, e que você já vê que ele já tem aquela conotação que já está bem quase gliscoide ali grudado no pai e na mãe, ali é o momento de pontuar, ali é o momento de colocar, assim, os pingos nos is, ó. Mamãe ama você, mas o papai é outro tipo de amor. Isso tem que ser pontuado, tem que ser castrado. A castração dói, mas vai doer naquela fase, para depois não doer a vida inteira, pela vida inteira. Tá sempre uma criança grande, uma criança insegura, a figuras parentais fazendo função no momento onde eles não deveriam estar fazendo função nenhuma. Realmente tem que ter o luto do pai e da mãe, tem que ter a cisão. Essa cisão é tão necessária para o desenvolvimento psicológico e para o fortalecimento do psiquismo, que é fundamental no processo de educação esses pais pontuarem desde pequeno que essas funções, cada um tem uma função, cada um tem um amor. Existe um amor de mãe, existe um amor de pai, existe um amor de filho, entendeu? E que esse amor é para cada um diferente. E a criança vai entendendo isso. E quando os adultos, né, são adultos, não são adultos, crianças cuidando de outras crianças, os adultos pontuam. Os adultos sabem que vai doer, mas é como tomar injeção. Dói naquela hora, mas é para curar. Então, quando o adulto sinaliza isso, o risco, por exemplo, desse traço passar pelas dores existenciais se diminui. Os riscos de eles desenvolver ali adultos inseguros, pessoas maravilhosas, porém extremamente ciumentas, extremamente seguras, extremamente
codependentes, porque é outra característica que acontece quando, por exemplo, o triângulo edípico é mal administrado. Quando esse triângulo edípico é mal administrado, ou ele é tóxico no sentido de que esses pais ou essas pessoas que fazem função de pai e mãe tomam essa função como uma zona libidinal, e colocando essa criança numa zona no sentido de libido, coloca essa criança numa libido onde ela não deveria estar, e sim ela deveria estar usando essa libido, por exemplo, para sublimar para os estudos, para sublimar para outras questões. É realmente cortar, é realmente colocar ali o nome do pai, é realmente colocar ali a castração simbólica para dar sentido para todas essas questões. No momento que essa castração simbólica entra, o nome do pai entra, a lei se faz e a criança vai se sustentando, a criança vai se desenvolvendo. Se esse nome do pai não acontece, o que acontece? A mãe, né? Vamos colocar assim, a função de mãe, que a mãe é a provedora, né? Mas no momento que você deixa ela continuar nessa função, como se o bebê não tivesse nascido, ele estivesse dentro ainda do útero materno, mas fora, esse adulto vai estar sempre num cordão umbilical ligado por questões que ele não deveria mais estar. No momento que o nome do pai faz o clamp desse cordão, essa criança vai sendo preparada justamente para ser inaugurada nas leis do mundo. E no momento que isso não acontece, vai ter sempre aquele adulto bem-sucedido, lindo, maravilhoso, mas que ainda necessita mamar na teta do papai e da mamãe. E essa amamentação é uma amamentação patológica. Por quê? Porque ela não vai alimentar esse ser como sujeito desejante, como um sujeito adulto. Ela vai alimentar esse ser numa posição de codependência e de fragilidade. Às vezes, os pais, né, para cortar esse cordão umbilical, eles sofrem muito, porque ele sabe que no momento que ele cortar o cordão umbilical, esse vai ter um adulto, vai ter uma pessoa que não vai mais depender deles. E essa posição, às vezes, de codependência que esse traço pode fazer justamente nessas figuras, né, edípicas, é justamente pelo próprio medo e pela própria criança interna dos próprios pais que não foram elaborados, ou às vezes estão num processo hereditário aí de repetição, que às vezes foram o que eles aprenderam com os pais deles, né? E eles repetem. Como, né, Nietzsche, aquela repetição é sempre um retorno a. E esse retorno a, para poder ser cortado, tem que sim ter um clamp desse cordão, a ponto desse adulto neuroexistir com as dores, para ele ir tratando isso desde pequenininho. Daqui a pouco o cotinho cai, e no momento que o coto cai, a coisa anda, e as pessoas vão se sustentando nisso, vão se sustentando nessas dores, vão trabalhando essas questões, ciúmes, insegurança, que faz parte desse traço, principalmente quando eles vivenciaram, sim, o triângulo edípico tóxico, o triângulo edípico negativo, e não um triângulo edípico positivo, onde ele vai passar por todo esse processo, porque dentro de todos os traços, mas principalmente dentro do traço rígido, se ama primeiro, assim, o primeiro amor de um ser humano é pela mãe, e depois esse amor realmente tem que passar por um corte de cordão umbilical, que daí vai inaugurar esse nome do pai. E no momento que inaugura esse nome do pai, as leis do mundo, eles vão estar preparados para vivenciar situações externas com todas as dores e todas as alegrias. Fica a dica.